Bom, pessoal, vamos lá. Mais um probleminha para a gente dar uma estudada aqui. O enunciado do problema é: seja A uma sequência numérica ordenada de tamanho n. Observe que a sequência está ordenada e ela está ordenada de forma crescente, do menor para o maior, de tamanho n, certo? Então é possível checar o ponto médio da sequência contra um determinado valor v e eliminar pelo menos a metade da sequência numérica de A quando checar esse valor v. Qual é a ideia aqui? A ideia é exatamente a busca binária. Dado que eu tenho uma sequência e essa sequência é ordenada, como é que eu faço para encontrar eficientemente um valor v dentro dessa sequência? Então este é o algoritmo básico para a busca binária, que vai realizar o procedimento até encontrar o valor v em A, ou todos os elementos de A serem descartados, onde v não está contido em A. Então a busca vai retornar ou o próprio elemento, a posição do elemento dentro do arranjo A, ou vai retornar vazio caso o elemento não esteja contido em A. A ideia do problema é: escreva um algoritmo para a busca binária e verifique que o seu custo em tempo, no pior caso, é θ log de n. Vamos lá. Bom, então a gente vai considerar aqui que a entrada do nosso problema é uma sequência A, que vai do índice low até o índice high, que é uma sequência numérica ordenada crescente de tamanho n. Low é o primeiro índice, high é o último índice, e v é o valor que a gente deseja pesquisar dentro dessa sequência. Esse código a gente pode ter duas versões. A gente pode ter a versão interativa e a versão recursiva. Vamos dar uma olhada nas duas. Na versão interativa, então a gente está escrevendo aqui o pseudocódigo, que é Interactive Binary Search, onde eu estou passando a minha sequência A, o número v que eu desejo buscar ou pesquisar na minha sequência A, o índice low, que é o menor índice do A, e o índice high, que é o maior índice. Então eu começo com o laço while e pergunto: por enquanto que low for menor ou igual a high, faça. Aí eu calculo mind como sendo o piso do ponto médio de A, ou seja, low mais high dividido por 2, e verifico. Se v é igual a de mind, ou seja, se v é o elemento que está na posição mind, ou seja, a posição metade de A, então eu retorno o índice mid, que é exatamente a posição do dado que eu estou procurando. Caso contrário, ou seja, caso esse if seja falso, eu verifico v é maior do que o elemento que está contido na posição mid. Como A é um arranjo ordenado, se v é maior do que esse elemento, ele é maior do que qualquer elemento que vem antes dele. Se v for menor do que esse elemento, porque a gente já sabe que ele não é igual, v é menor do que qualquer elemento depois dele. Então, caso seja verdade esse if, ou seja, caso v seja maior do que o elemento na posição mid, então eu vou começar a procurar os elementos que estão acima de mid. Então eu faço que low, que é o índice de baixo, vire mid mais 1 e volto para o while. Caso contrário, eu vou fazer que high vire mid menos 1 e volto a fazer o procedimento. Então a ideia aqui é bem simples. A ideia, imagina que eu tenho aqui isso aqui como sendo a minha sequência A, essa linha reta aqui, e eu chego para você e digo: ó, vou cortar essa minha linha reta aqui na metade. Então eu chego aqui e corto a minha linha reta na metade. Esse ponto aqui da linha reta na metade é exatamente o mid. Então esse ponto aqui é exatamente o ponto que eu estou verificando, é o elemento mid. E aí eu vejo e pergunto: bom, o meu v ele é maior do que esse elemento? Se ele é maior do que esse elemento e isso aqui está ordenado, toda essa parte anterior aqui é descartada e eu só vou procurar desse lado de cá. Caso ele seja menor, toda essa parte aqui é descartada, eu só vou considerar esse lado. Vamos imaginar, por exemplo, que ele é menor. Se ele é menor, então eu descartei todo esse pedaço aqui. Minha região de busca agora é só essa área aqui do lado, é só esse pedacinho aqui.
E aqui agora é o low, e aqui agora é o high, tá vendo? Mid menos 1, imagine menos um elemento aqui. E novamente eu vou chegar e vou dizer, olha, vou partir aqui pela metade. Na hora que eu partir aqui pela metade, é o novo mid. Aí eu pergunto novamente, esse ponto aqui é igual ao ponto que eu estou procurando? Caso não, então observe que cada vez que eu dou um passo, vamos dizer que aqui agora fosse maior, cada vez que eu dou um passo, a minha busca, ou meu espaço de busca cai pela metade. Tá vendo? Vocês estão percebendo aí que isso faz com que minha busca seja extremamente eficiente. Porque cada vez que eu faço isso, eu corto a minha região de busca pela metade e vou descartando até que ou eu encontro o meu elemento, ou simplesmente o elemento não está contido e eu não tenho mais elemento nenhum para buscar, certo? Então vamos analisar esse algoritmo para saber o custo para o pior caso. Para o pior caso eu tenho as duas situações, ou a busca é mal sucedida e eu não encontro, ou seja, esse while aqui, esse laço todinho aqui desaparece porque simplesmente low ficou igual ou maior do que high, então eu retorno nil, ou o elemento buscado vai ser o último a ser investigado. Sem perda nenhuma de generalidade, a gente pode supor que n, tamanho do meu arranjo A, é uma potência de 2, então é do tipo n igual a 2 elevado a 1k. Observe que para cada interação do meu laço while, metade vai ser descartada, como a gente já viu aqui. Então a pergunta é, quantas vezes no máximo eu posso dividir, como a gente fez aqui nesse esquema, o meu arranjo A? A ideia é, se eu tenho que n é 2 elevado a k, eu posso dividir n por 2 k vezes, e isso aqui ainda vou ter um número inteiro. Então a ideia é que eu posso no máximo sair dividindo k vezes esse meu espaço, ou seja, esse meu arranjo A. Uma vez fazendo isso, então a gente sabe que no máximo eu tenho k que é igual a log de n vezes. Ou seja, o passo while ele vai rodar log de n vezes mais uma, no máximo, para encontrar ou o último elemento ou a busca mal sucedida. Nesse caso vai implicar então que o meu custo é o que? É θ log de n. Por quê? Para eu ter uma busca mal sucedida, eu nem rodo mais nem rodo menos do que k vezes que é log de n. Então, para o pior caso, θ log de n. Ok? Isso na versão interativa. E na versão recursiva, o mesmo problema recursivo agora. Então, recursive binary search, passo novamente A, V, low e high. E aí eu tenho se, if, low maior do que high, retorne vazio, né? Se eu tenho que o primeiro índice ultrapassou o índice maior, retorne vazio, que é uma busca mal sucedida. Caso contrário, novamente calcule mid como sendo o ponto médio, né, o piso do ponto médio, low mais high dividido por 2. Novamente, na linha 4, verifique se na hora que eu encontrar o ponto, esse ponto é o V. Se for verdadeiro, volte. Se não, se V for maior do que o elemento na posição mid, então recursivamente eu vou procurar somente na parte superior. Eu chamo novamente a mesma função, passando novamente A, V, e no lugar de low eu estou passando mid mais 1 e high. Caso contrário, ou seja, caso V seja menor do que A, eu chamo a mesma função, passando A, passando V, passando low, e agora no lugar de high eu passo mid menos 1, certo? Bom, se a gente analisar agora essa versão recursiva, novamente para o pior caso, né, a gente está interessado no pior caso, a gente pode montar a nossa equação de recursividade. Então observe esse pseudocódigo e veja que a gente tem inicialmente um problema, que é A, ou seja, meu arranjo de tamanho V, e cada problema desse ele é transformado em um único problema de tamanho n sobre 2, ou mid mais 1 high, ou low mid menos 1. Todos os dois têm n sobre 2 piso de tamanho. E ou eu gero esse problema, ou eu gero esse problema. Então, naquela nossa equaçãozinha de recursividade, A, que é o número de subelementos que a gente gera, é igual a 1. E B,
que é a fração do tamanho do subelemento, é 2. Então, na realidade, a gente tem que o problema original ele é transformado em apenas um único subproblema de tamanho n sobre 2. Observe também que o custo para dividir, está aqui, ó, linha 3, custo para dividir, ele é independente de tamanho n. E o custo para combinar, que é exatamente a linha 4, que é linha 4 na realidade para resolver o problema, né? E combinar seria exatamente encontrar ou descartar o problema, também é independente do tamanho n. Então os custos de dividir para conquistar é um custo constante, soma de d com c é θ de 1, e a equação de recursividade fica t de n igual a t de n sobre 2, porque a aqui é igual a 1, mais um θ1, que isso daqui é t de n mais uma constante c, onde essa constante c a gente sabe que é uma constante positiva. Então, assumido novamente sem nenhuma perda de generalidade que n é uma potência de 2, então a gente tem um processo desse tipo. Inicialmente eu tenho só um problema t de n, que ele é dividido em um problema t de n sobre 2 e fica c. Esse t de n sobre 2 é dividido em um problema t de n sobre 4 fica c. Até eu dividir um problema e ter somente um problema t de 1. Como isso daqui eu vou dividir no máximo k vezes, ou seja, k igual a log de n, eu tenho um somatório desse processo aqui, que é exatamente c log de n. Então, como isso daqui, para o pior caso, vai ser totalmente andado, ou seja, totalmente somado, eu tenho novamente que a soma desse processo, t de n é θ log de n. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o processo. Obrigado a todos.